Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Algumas pessoas estavam me perguntando sobre a meta 4 de produção textual. Eu respondi, quem me perguntou lá pelo Iônica, quem me enviou e-mail também respondi, mas agora eu acredito que com o vídeo fique mais claro. Inicio o vídeo já pedindo desculpas pelo pequeno equívoco lá no drive de vocês, mas a meta 4 é para esta semana, iniciando hoje, então tudo vai dar certo. O que você vai fazer então para mim? Você vai pegar o módulo 4, capítulo 10 e acompanhar a aula de hoje. Nós já falamos um pouquinho sobre esse módulo 4 durante as nossas aulas. Agora eu vou dar continuidade a esse assunto, tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Esta parte de produção de texto vai falar sobre a dissertação argumentativa. E, de início, nós temos que saber que existe uma estrutura padrão do texto argumentativo. E introdução, que é o parágrafo de abertura do texto, que vai apresentar a ideia principal e sugerir os aspectos a serem desenvolvidos. Na introdução, deve conter o tema e uma contextualização de tudo que será abordado no texto. Eu tenho aqui um exemplo de uma introdução feita pelo vestibular da FUVEST, no qual o candidato diz: a igreja diz, o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida. A sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Ascende socialmente aquele que aumenta a renda e o consumismo. Diante desta ideia, contudo, a sociologia interpõe. O vício e o luxo são consequências de uma vida arruinada e frustrada, na qual a insatisfação é curada por curta duração pelo consumo. Veja que nesse pequeno trechinho, o aluno faz a apresentação do tema, certo? Referente ao vício e o luxo. Ele faz essa contextualização e ele já apresenta uma tese. E uma tese, notem que fundamentada na sociologia. Tranquilinho? Toda vez que nós fizermos uma dissertação argumentativa, nós temos que fundamentar a nossa tese. Depois da introdução vem o desenvolvimento, que são os parágrafos em que o autor vai revelar a sua capacidade de influenciar, ou seja, a sua capacidade de persuadir ou convencer o leitor. Ele vai trazer os argumentos, provas, raciocínios utilizados para fundamentar e sustentar a ideia que ele propôs, que o candidato propôs na introdução. Trouxe mais um exemplo aqui para vocês de desenvolvimento. E o candidato fez da seguinte forma: as leis de mercado imperam no cotidiano, diante do enfraquecimento do Estado-nação frente ao capital. A lei que vigora é a do desejo sempre presente para que o consumo não cesse. A necessidade vinculada ao desejo acontece através da propaganda, a qual cria um universo imaginário. A beleza e os padrões da época sempre estão presentes, em que o leitor materializa seus desejos insatisfeitos na vida diária. Os shoppings, por exemplo, são propagandeados como locais seguros, separados da violência e da pobreza, portanto, ótimos para frequentar. Observa-se, entretanto, que a ordem e segurança propostas eram papéis do Estado. Constata-se, então, que o privado invadiu o público, ou seja, as leis de mercado enfraqueceram o Estado. Um desenvolvimento bem trabalhadinho, que utilizou da norma culta padrão e que conseguiu fundamentar sociologicamente seus argumentos. Essa proposta dessa produção textual eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, vocês têm na apostila de vocês também. Tranquilinho? Por fim, eu tenho a conclusão, que é o parágrafo final do meu texto dissertativo, que vai retomar de modo sucinto, ou seja, de modo breve, as ideias anteriormente desenvolvidas. Ou vai apresentar uma nova ideia para o problema proposto como forma de instigar o leitor. Como assim? É o típico caso da redação do Enem, que vai apresentar uma proposta de intervenção. E aí eu trouxe aqui a conclusão da melhor dissertação da FUVEST de 2013.
E ela diz o seguinte: a sociedade contemporânea se caracteriza, portanto, por ser uma sociedade de consumo, já que as leis de mercado preponderam. Diante disso, a imagem, a propaganda e o desejo tornaram-se mais presentes e necessários, o que implica numa mudança de paradigma, na qual os valores sólidos se liquefazem e o vício do consumo e o luxo se tornam ideais a serem buscados para uma imagem valorizada na sociedade. Gente, eu vou passar rapidinho os slides só para mostrar para vocês qual proposta esses textos estão falando. É esta proposta aqui do vestibular da FUVEST, no qual ele te dava essa imagem, que vocês também têm na apostila de vocês no módulo 4, que tinha o slogan: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com cartão de crédito X. E os candidatos elaboraram aquela introdução, aquele desenvolvimento e aquela conclusão que eu mostrei para vocês. Por isso que eu tinha pedido lá na meta 1 que vocês escolhessem um teórico, porque a partir do momento que você tem um teórico como referência, fica muito mais fácil para você fundamentar ali a sua tese. Disso nós vamos para tópico frasal, que é outra parte da apostila neste módulo 4. O que é tópico frasal? É a apresentação da ideia principal do parágrafo. É construído com a finalidade de facilitar o desenvolvimento do texto. Cada parágrafo vai possuir uma ideia principal própria. E é esta ideia principal própria que cada parágrafo possui que eu estou chamando de tópico frasal. Ligando-se aos demais parágrafos para contribuir com a coesão e coerência do texto. Ou seja, os parágrafos eles estão interligados entre si para formar o todo coerente de um texto. O tópico frasal ele pode se apresentar das seguintes maneiras: com uma declaração inicial. E essa declaração inicial pode partir de uma afirmação ou de uma negação, seguida de um argumento que sustente a afirmação ou negação que você utilizar. Como assim? Trouxe um exemplo para vocês aqui. Analisando diferentes sociedades ao longo da história, é possível perceber que a manutenção do Estado nos mais diversos períodos contou com um agente comum, a criação da ideologia. Ora defendida pela religião, ora pelos intelectuais, sempre houve uma linha de pensamento que respaldasse o status quo. E não é diferente com o capitalismo que rege o mundo atual e sua principal arma de manipulação, o consumismo. Então veja aqui, ele tem uma afirmação, é possível perceber que, e depois desta afirmação, o texto parte para o quê? Para a argumentação. E essa é uma forma de você fazer tópico frasal. Eu afirmo algo e depois eu confirmo aquilo que eu estou afirmando. Poderia fazer por negação também. Outro jeito de você fazer o tópico frasal é por definição. O que seria? É um método didático por meio do qual o autor apresentará uma definição. Lembra lá a imagem do shopping, e aqui ele está definindo e o anúncio publicitário embaixo. E aí ele vai me dar a definição. Dado que anúncios publicitários têm o objetivo de atingir determinado público para difundir determinada ideia, é fato que ela reflete os valores desse mesmo público e do tempo em que foi produzida. Então, veja, ele apresenta uma definição para daí sim pautar a sua tese. Qual é a tese? Que o anúncio público reflete os valores, os anúncios publicitários refletem os valores do público a que ele é destinado. Tranquilo? Aqui, gente, eu só estou trazendo para vocês a letra do candidato para vocês verem que são as redações lá da FUVEST mesmo, que eu retirei lá do site da FUVEST. Você ainda pode fazer por interrogação. Pode-se criar um tópico frasal interrogativo. O autor, contudo, se fizer um tópico frasal interrogativo, deverá responder à questão no desenvolvimento do texto. E aí você tem o seguinte exemplo que eu trouxe para vocês, que diz: em recente publicidade de uma operadora de cartão de crédito, lia-se o seguinte slogan: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. A frase diz muito sobre o mundo em que vivemos.
Com um cartão, isto é, com os meios de se consumir, tem-se o melhor do mundo. Contudo, a frase esconde uma ambiguidade. Com o cartão X, indica como se aproveitar o mundo em si ou apenas o que o mundo tem a oferecer mediante o uso de um cartão. Nessa segunda leitura, evidencia-se que este mundo, dado como desejável, como o único possível, é a criação da fantasia. Então, ele faz aqui uma pergunta, ele levanta um questionamento, mas logo na sequência ele já começa a responder o seu próprio questionamento. Posso fazer um tópico frasal por referência histórica que é construído por meio de fatos históricos, comparando sempre com a atualidade. Veja lá outro exemplo. A queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991, se não mostraram prenúncio do fim da história e do início de uma era pacífica sob a égide do liberalismo e da democracia, representaram a derrocata do único grande modelo de organização social oposto ao capitalismo liberal democrático. E é claro que ele vai desenvolver depois esse texto adentrando na temática proposta do shopping do cartão de crédito. Tranquilo, pessoal? E aí você tem frases que você não deve utilizar na sua dissertação. Todos sabem que, muita gente. Nosso país tem que evitar usar a primeira pessoa, seja ela do plural ou do singular, evitar usar. É indiscutível, é inegável, evitem também esse tipo de expressão. Talvez seja difícil dizer o motivo. Veja que essa aqui é terrível, porque você já consegue, você já começa a tua dissertação mostrando uma dificuldade para se escrever. E a gente tem que evitar isso, a gente tem que mostrar a facilidade que nós temos e a proximidade que nós temos com a língua. Alguns exemplos de introdução, vocês podem escolher qual vocês preferem utilizar e treinar para utilizar sempre o mesmo. E também podem fazer aqui adaptações nesses modelinhos que eu estou passando para vocês. Modelos de desenvolvimento, modelos de conclusão. Pessoal, a meta 4 é isso, módulo 4, capítulo 10. Presta atenção agora, segundo ano. Eu quero que vocês respondam para mim as perguntas, módulo 4, capítulo 10, das páginas 15 e 17, e depois da 22 até a 30. Qualquer dúvida, de novo, deixo disponível o meu e-mail sdomingues01@colégiovilamilitar.pro.br e, principalmente, entre em contato comigo lá pelo Mural do Aluno. Beijo grande, segundo ano!